Boa noite, Filadélfia. Boa noite, New Jersey. Boa noite para todos vocês aí que estão conectados com a Rádio Filho USA para mais um programa Helpline, Filho Helpline. E vocês que estão chegando agora, hoje vamos ter mais um programa importantíssimo com um assunto super importante, que vai se tratar de novo sobre as emoções, porque esse espaço é para a saúde mental, é para a saúde como um todo. Então, você que está aí no Brasil, você que está aqui nos Estados Unidos, seja bem-vindo. Entre, compartilhe, curta o vídeo, curta a live, compartilhe com seus amigos também para que eles venham tirar as dúvidas, tirar todas as angústias, né? Que nossa comunidade, tanto brasileira, hispana e portuguesa, vivencia todos os dias. Temos uma convidada super especial, que é a psicóloga Julia Edler. É isso? Isso, Julia Edler. Seja bem-vinda, viu? Obrigada, Cássia, obrigada. Eu que agradeço a presença, o convite. O prazer é todo nosso, mais uma profissional para contribuir, para agregar, sempre é muito importante, né? E eu digo sempre, Júlia, que a todos os profissionais que a gente puder se unir para poder estar ajudando a comunidade, estar auxiliando a comunidade como um todo, é muito bom, né? É muito Sim, importante. claro. Então, essas parcerias, elas são importantes. Nós temos até um programa com a Mônica Flowers e a Flaviane, que elas falam sobre... O programa é sororidade, que é a questão de você ajudar o próximo, o profissional, o outro, a se alavancar, a crescer. E aqui não é esse espaço do Filho Helpline, não é só isso, a sororidade, mas também, mais ainda, contribuir com a comunidade. E essa parceria ela é muito importante, né, Júlia? Os profissionais em parceria, tanto Com psiquiatra, certeza. psicólogo, fonoterapeuta, nós tivemos já terapeuta ocupacional aqui nesse espaço, já tivemos uma psiquiatra também aqui nesse espaço, e hoje nós estamos com a sua presença ilustre aqui para trazer mais um pouquinho sobre o assunto emoções sob o olhar da psicanálise. Então, quem é a psicóloga Júlia? Qual é a formação da psicóloga Júlia? Pode se apresentar para a gente. Olá, pessoal. Primeiro, queria agradecer muito a rádio, a Cássia, por poder me dar essa oportunidade de estar aqui falando com a comunidade brasileira, daí da Filadélfia, que mora aí nos Estados Unidos, com quem eu tenho muita afinidade, não só por ser brasileiros como eu, mas também porque eu morei aí muitos anos, não na Filadélfia, mas em Boston, e é bom poder ter esse contato mesmo de longe, né? Traz um pouquinho daí para mim. Bem, meu nome é Julia Edler, como a Cássia já me apresentou, eu sou psicóloga clínica, atuo hoje em dia tanto no atendimento presencial quanto online. Meu consultório é aqui em Cabo Frio, também atendo no Rio. Sou pós-graduada na PUC do Rio em psicanálise clínica com crianças. Tenho especialização em hipnose clínica, que é um dos recursos terapêuticos que eu utilizo na clínica. E também tenho experiência na área de psico-oncologia, né? Na área hospitalar. Trabalhei durante algum tempo num grupo de apoio a pessoas com câncer em estado terminal, daqui de Cabo Frio, e é isso. É uma vasta experiência, né, em vários campos aí, né? A Teve um gente vai pouquinho tentando de se... Verdade. E essas vivências, eu digo que tanto o campo de estudo quanto as vivências ali de estágio e atendimentos, ele mais agrega na gente do que no próximo, né? Acaba sendo assim. Verdade, como a gente aprende com o outro, né? A gente vai vendo que quanto mais a gente estuda, mais a gente vai aprendendo não só nos estudos, mas nas práticas, e que o outro é capaz de ensinar muito mais a gente, né? Com as suas próprias vivências, e isso é muito legal, isso é muito bacana dentro da psicologia, né? Então, assim, você que está aí conectando aí agora, se conectando agora com a Rádio Filho USA, eu estou vendo aqui, já entrou a Lucy, um beijo para você, Lucy, e outros aí que estão conectados, que não estão aparecendo para mim aqui.
Se você tiver alguma dúvida do campo da psicologia, do campo das emoções, dos traumas, se você tiver alguma pergunta para fazer para a psicóloga Júlia, você pode estar escrevendo aí nos comentários e a gente pode estar te respondendo na medida do possível, né, Júlia? Sim. Então, Júlia, Mainara, um beijo para você que acabou de entrar, Eliane. Isso aí, pessoal. Vamos mandando as mensagens aí no corpo aí do nosso Facebook. Então, Júlia, o que você pode me falar sobre as emoções dentro do teu campo de experiência, de vivência, de estudos, de acompanhamentos? O que explica hoje as emoções? O que explica hoje tudo isso que o que está atrelado, comportamento, emoção, com tudo isso que nós estamos vivendo hoje, numa saída de pandemia para nós aqui nos Estados Unidos, que estamos em processo ainda de saída, de experimentação, né? Vou deixar você falar Sim. primeiro sobre o que, né, das emoções. Tá ótimo, então, né? Primeiro, eu acho que em relação a sua pergunta, né, a gente vai abranger muitas coisas aí nessa pergunta. Eu acho que primeiro a gente, até você que trabalha, né, na área da educação, né, Cássia, nós somos muito mal educados emocionalmente. E é impressionante como isso repercute na nossa vida quanto adultos. Eu que trabalho muito com criança, tenho uma formação nessa área, eu fico vendo a importância até de dentro da escola mesmo, né? A gente ter uma educação emocional para as nossas crianças. Somos muito perdidos emocionalmente, não sabemos identificar as nossas reais emoções. A gente identifica muito sentimentos secundários, né? Que eu costumo dizer que são aqueles sentimentos autossabotadores, são aqueles sentimentos que sabotam os sentimentos primários, que são tão importantes de serem identificados. Até para dar um exemplo para quem não sabe o que é, né, o sentimento secundário e primário. Quando a gente fala em sentimento secundário, seria aqueles sentimentos como ansiedade, raiva, que são sentimentos que acumulam outros, eles advêm de outros sentimentos, que são sentimentos primários, que vêm anteriormente a eles e que a gente tem muita dificuldade de identificar, né? Então, por exemplo, dentro de uma raiva, quando você... seu marido te traiu. Nossa, que raiva. A primeira coisa que a gente sente, né? Raiva. Mas, ou agora, vamos até usar esse momento de agora, né? Pandemia. As pessoas, o primeiro sentimento que as pessoas tiveram foi que raiva, né? Por que eu não posso sair de casa? Por que eu não posso? Por que eu estou privada de tantas coisas da minha vida que eu estava acostumada, né, a ter e agora eu não tenho mais, e perdas, né? E aí a gente sente raiva, quando na verdade a gente substituiu outros sentimentos primários pela raiva, como por exemplo a decepção, ficamos decepcionados, né, por conta da pandemia, ou no primeiro exemplo que eu dei, né, do meu namorado me traiu, né, ficamos com raiva do que aconteceu, mas na verdade ficamos o quê? Decepcionados, tristes, com sentimento de impotência, de insegurança. Só que o que eu faço com a tristeza? O que eu faço com insegurança? Não tenho o que fazer, né? A gente senta e chora, né? Mas com a raiva tem o que fazer. Com a raiva, quem tem raiva agride, quem tem raiva xinga, quem tem raiva fala mal, quem tem raiva se vinga, e a gente tem a falsa sensação de que a gente está conseguindo lidar com aquele sentimento, quando na verdade a gente precisava estar lidando com os sentimentos primários, né? O sentimento de tristeza, de decepção, se permitir ficar triste, se permitir estar decepcionado, para então lidar com esses sentimentos. E uma vez, eu costumo dizer o seguinte: quando a gente identifica as nossas emoções, somos capazes de separar emoção de ação. Identifiquei que o que eu tenho é tristeza, decepção. Logo, eu posso até transformar isso em raiva. Raiva é legítimo de se sentir, mas quando eu separo, eu entendo o seguinte: não adianta eu me vingar, não adianta eu gritar, não adianta eu falar mal, eu agredir, porque eu não vou lidar com aquilo que é primário, né? E eu acho que a gente está vivendo muito isso na pandemia. A gente está lidando muito com sentimentos secundários, né? Sim. E no caso aí,
Até a Eliane aqui está falando assim, como que fica a nossa cabeça, né, em questão de confusão, porque está depressivo, por que a cabeça fica confusa quando está depressivo? Eu sei que a gente está falando aqui de um campo de emoções, né? Sim. Então, o que pode levar a pessoa a ficar com a cabeça confusa ou até levar a pessoa à depressão? Dentro desse campo das emoções, o que eu posso estar trabalhando? Talvez seja essa Perfeito. a grande questão dela, né? Sim, sim, ótima pergunta. Então, quando a gente consegue identificar as nossas reais emoções, a gente consegue então trabalhar com elas, a gente consegue ressignificá-las, a gente consegue dar um novo significado a essas emoções. Quando a gente não tem acesso às nossas reais emoções, né, dentro de um campo de conhecimento, de autoconhecimento, identificação, a gente não consegue gerenciar as nossas emoções. Aí até, a gente fala até de inteligência emocional, né? O que seria inteligência emocional? Né? É isso, a gente conseguir identificar e gerenciar nossas emoções. Quando não existe esse gerenciamento, quer dizer, quando não existe essa identificação das reais emoções, a gente também não consegue gerenciar, porque eu só sou capaz de controlar aquilo que eu conheço. E aí começam a se instalar patologias, né? Começa a se instalar depressões, aquela tristeza que eu não sei de onde vem, aquela angústia, aquele desespero, aquele desamparo, que me deixa confusa, porque, afinal de contas, se eu não organizo minhas emoções, elas estão todas emboladas em mim, dentro de mim. Né? Quando eu consigo identificar as emoções, eu consigo, por mais. Não é que eu não vou deixar, não é que eu vou deixar de senti-las, mas eu vou conseguir colocar cada uma no seu lugar, me permitir vivenciar aquilo e dar um significado àquilo, falar sobre aquilo, elaborar aquela emoção, para então eu conseguir ficar menos angustiada, não me levar a uma depressão, não me deixar instalar uma depressão. Né? Então, eu acho que quando a gente entra em patologias no campo da depressão, da ansiedade, né? A ansiedade patológica, eu acho que tem muito a ver com essa questão da falta de gerenciamento e identificação das nossas emoções. Né? Aí a gente não se permite dar conta delas, a gente não se permite, a gente não entende, né? Que é o que ela falou, é a confusão mental. Confusão mental. Né? Logo, a gente não dá conta daquilo que a gente não entende, de onde vem, para onde vai, o que está acontecendo, né? Não sei se eu respondi. Acredito que sim. Então, no caso aqui, o tema é as emoções sob o olhar da psicanálise. Nós tivemos aqui no programa vários profissionais da psicologia, com vários tipos que a gente fala de abordagens, né? Ferramentas para trabalhar. E eu estava bem ansiosa para trazer a abordagem psicanálise, que você fez presente para a gente. Então, explica para a gente, Júlia, o que seria a psicanálise? Por que a psicologia tem várias? Então, qual seria a ferramenta psicanálise? O que explica a psicanálise? Por que ela é diferente? Sim, temos hoje em dia várias abordagens, todas elas muito bem estruturadas, muito bem pensadas, e todas elas eu acredito que funcionam, né? Cada um da sua forma, cada um com a sua configuração, né? A psicanálise, a gente trabalha muito com as questões mais enraizadas do sujeito. A gente trabalha muito com o infantil do sujeito. Quando a gente fala em infância, muita gente fala assim, mas a psicanálise vai lá na infância para resolver um problema meu de agora. Como assim? E aí, na verdade, quando a gente para pensar, nós somos os mesmos de há quanto tempo atrás, né? Nós somos aquela criança de há tantos anos atrás. Então, muitos comportamentos nossos de hoje em dia têm a ver com a forma como a gente aprendeu a se relacionar, como a gente aprendeu a sentir, como a gente aprendeu a compreender as nossas emoções. E a gente vai carregando isso uma vida inteira. Então, muitas vezes, uma criança que passa por uma situação traumática, ela, quanto adulto, para enfrentar uma outra determinada situação, ela traz resquícios
ela traz traços mnêmicos daquela primeira situação vivenciada, que ela teve aquele primeiro sentimento aflorado, e ela traz aquilo uma vida inteira. Né? Então, a psicanálise, ela trata muito do sujeito, só que com um olhar do sujeito como um todo, como a gente trabalha muito tempo como algo, a gente trabalha muito o sujeito como algo atemporal, a gente não utiliza muito esse tempo cronológico de infância, adulto, jovem, né? Nós somos um ser em modificação, nosso inconsciente está sempre elaborando muitas coisas, trazendo muitas coisas, e eu acho que muito da nossa vida durante a infância explica os nossos padrões de comportamento hoje, né, no nosso atual momento. E a gente poder ir lá na raiz, a gente consegue muitas vezes uma cura. Sim. E no caso aí, dentro do teu campo de vivência, de estudos, como que você trabalhou sob esse olhar da psicanálise, trabalhando as emoções? Qual foi o maior público que você esteve em maior contato? Foram crianças? Foram adultos, adolescentes? Qual seria o público de maior contato seu dentro da sua perspectiva? Eu tenho mais contato, né? A maioria dos meus pacientes é adulto. Apesar da minha especialização ser psicologia clínica infantil, a maioria dos meus pacientes é adulto, e isso é até engraçado, porque para mim não difere muito na abordagem clínica, né, no setting terapêutico. Como que eu vou trabalhar um adulto que trabalha com discurso, ele trabalha a gente trabalha a terapia através do discurso, e a criança através de atividades lúdicas, né, porque a criança não vai sentar lá e falar sobre a vida e dizer tudo que vivenciou e elaborar, né, para ressignificar o que ela... Então, assim, dentro do consultório, o manejo é muito diferente. Mas trabalhar com criança, ter uma formação em psicanálise infantil, me trouxe muito material para trabalhar com os adultos, porque, como eu falei agora, a gente vê o adulto e a criança apenas como um ser transformado, porém o mesmo ser, né? Então eu consigo trabalhar um infantil daquele adulto. Uma coisa que é muito significativo, né, quando um adulto está falando de uma determinada situação dele, enquanto criança, da infância dele, vem tantas emoções e ele chora e aquilo a gente vê que não está resolvido, não está ressignificado, não está trabalhado, e a gente fala ali, a criança chorando, né? Aquela mesma criança que passou por aquela situação está aqui hoje chorando, porque é a mesma criança, é a mesma pessoa. Então, apesar do meu público ser adulto, eu acho que a minha formação em psicanálise com criança me ajuda muito com esse público. E dentro da clínica, você trabalhando com crianças, dentro da sua experiência com crianças, qual foi uma situação assim que chamou muito a tua atenção e que poderia hoje estar contribuindo, usando algum exemplo de alguma clínica sua, o que possa ajudar a nossa comunidade hoje brasileira, hispana, portuguesa que está nos assistindo? Ótimo. Então, uma coisa que eu percebo muito no consultório é a ansiedade infantil. E aí, antes de entrar na questão da ansiedade infantil, é importante abordar o que é a ansiedade, porque quando se fala em ansiedade, a gente já pensa em transtornos, a gente já pensa na ansiedade patológica, e pouco se fala na ansiedade quanto resposta uma resposta do nosso sistema nervoso autônomo parasimpático, né, quando estamos numa situação de risco iminente, precisamos nos defender, né? Então, a ansiedade é uma resposta natural de adaptação do corpo, ou seja, a ansiedade em nível saudável, ela é importantíssima e essencial. É a ansiedade que faz eu olhar para os dois lados antes de atravessar a rua por medo de morrer, por não morrer atropelado, não me colocar numa situação de risco, ou numa situação de risco eu ter eu conseguir fazer escolhas
mais assertivas, né? Fujo ou luto, né? Uhum. Então a ansiedade ela é muito importante. Porém, a ansiedade tem níveis. E aí, quando a gente começa a falar numa ansiedade paralisante, a gente começa a falar de uma ansiedade num grau mais elevado, né? Aquela ansiedade de, nossa, eu tenho tantas coisas para fazer, eu tenho isso aqui, logo não faço nada. Começa a me impedir e me sentir incapaz de fazer determinadas coisas, né? Que eu fazia, que eu tenho costume de fazer. E aí, quando. Não vou me aprofundar tanto na ansiedade, senão eu vou ficar falando aqui para sempre, porque meu tema maior dentro da clínica é a ansiedade, né? Uhum. Mas quando a gente fala em criança, as crianças já têm um nível de ansiedade, um nível ansiogênico muito alto. Né? As crianças elas são mais ansiosas. Por que elas são mais ansiosas normalmente, né, do que os adultos? Porque as crianças elas têm medos que não tem. A ansiedade é medo, como eu falei, né? Medo de morrer. A primeira ansiedade, aquela ansiedade basal, é o medo de morrer. E depois dessa ansiedade, nos outros graus, são medos de várias outras coisas. Medo de dar errado, medo de não conseguir, né? Mas a criança ela não tem o senso crítico, ela não desenvolve um pensamento crítico como nós adultos desenvolvemos. Então, a criança ela é por si mais ansiosa porque ela sente mais medo. Né? Uhum. Medo de escuro, medo de se perder dos pais, medo de ficar sozinho. Então, assim, a criança ela sente muitos medos. E muitas vezes não por falta de carinho, de afeto dos pais, mas muitas vezes por falta de instrução, de conhecimento, de não saber lidar com o medo infantil, os pais acabam não acolhendo esses medos dessas crianças, dos seus filhos, enfim. E o medo da criança precisa ser sempre acolhido. Uhum. Então, eu recebo muitas crianças no consultório com ansiedades patológicas, né? Que é aquela ansiedade num nível que não é que é um nível muito incômodo. Às vezes não é nenhuma ansiedade, não, às vezes não chega a abrir um quadro patológico, mas já é aquela ansiedade que causa um incômodo para a criança. E aí a gente começa, e a criança ela se comporta de forma diferente do adulto. Então a Sim. criança começa a mostrar um comportamento às vezes super agitado, ou faz xixi na cama, ou né, começa a agir de forma diferente e os pais não sabem lidar com aquilo, não sabem o que que é. Uhum. E aí alguns que têm uma instrução, né, e uma instrução maior em relação à saúde mental, levam para o psicólogo, né? E aí também a gente tem que entrar depois até em outro assunto em relação à acessibilidade também, porque muitos têm essa informação, mas não têm acesso, né? Sim. Mas e aí me aparecem crianças totalmente desamparadas, né? Então, assim, uma coisa que eu falo, né, para os pais, oriento sempre, assim, acolha, acolha seu filho, né? Tá vendo que o filho tá com medo? Não deslegitime o medo do seu filho. Às vezes a única coisa que ele precisa é que o medo dele seja legitimado, né? Pai, tenho medo do escuro. Ah, que bobagem! Não é bobagem, né? Então vamos lá, vamos ver o que tem aqui no escuro. E aí você trabalhar o medo dessa criança, acolher esse medo, né? Para que isso não acabe não se instalando uma patologia, porque se instalam patologias a partir disso, de coisas tão pequenas, né? E acabam que também vão levando isso para a fase adulta, né? Muito, bastante. Mas no É, na clínica, que são sim. adultos que não resolveram essas questões das emoções lá no início, que aí também não foram reafirmadas essas emoções, e aí Uhum. vai virando uma cebola, né? Vai gerando um monte de casquinhas, e chega lá na fase da adulta, vai, bum, explode. Exatamente. Eu gosto muito de fazer um trabalho com os meus pacientes criança de educação emocional. Aliás, eu faço com os adultos também. Só que eu faço um trabalho com as crianças que eu acho que, se a gente fizer com as crianças, a gente não vai precisar ter adultos precisando de uma educação emocional, né? A gente vai ter crianças com inteligência emocional. Isso. É,
Mas eu faço um trabalho dentro da clínica que assim, tem dado super certo. Eu estou gostando muito da resposta que eu estou tendo quanto a esse meu trabalho clínico de educação emocional infantil. A criança, a gente precisa dar nome às emoções, né? E uma coisa que é muito difícil para todos nós, muitas vezes, é dar nome às emoções. Por isso que a gente não consegue identificar. Como é que eu vou identificar algo que eu nem sei o que é? Né? E na educação emocional a gente é capaz de fazer isso, porque quando você muitas vezes a gente fala assim, como é que você tá? Né? Eu já começo assim com o meu paciente, quando o paciente chega, como você tá? E aí o paciente fala bem, ou o paciente fala mal. Aí eu falo, tá, mas mal como? Ah, não sei, tô sentindo uma coisa ruim. Quer dizer, essa coisa ruim são emoções que ele não está conseguindo identificar, ele não está dando nome. Né? Só que a gente aprende a dar nome desde pequeno. Então, por exemplo, quando seu filho está triste, você vira e fala, ai, tadinho, tá triste. Quando o seu filho tá feliz, ah, tá feliz. Quando tá com ciúme, ah, tá com ciúme. Conforme você vai dando nome a esses sentimentos, a criança vai compreendendo ele. A gente vai dando um envelopamento, a gente contém um pouco, dá você abraça aquele sentimento, né? Você identifica ele, você dá um lugar para ele. Então, muitas vezes a gente não nomeia sentimentos para a criança e a criança fica envolta daquilo. Um exemplo muito simples: raiva. Sim. Já viu criança com raiva, né? A criança, ela fica dominada pela raiva. A criança se joga no chão, faz pirraça, grita. E muitas vezes a gente, né, poxa, levanta daí, que absurdo. Muitos pais dão um tapa, bota de castigo. Não que a gente não tenha que conter, não é fingir que não está acontecendo, não é isso. Mas você acolher a raiva é importante. Você dar nome a ela. Olha só, você está com raiva porque eu não pude comprar esse brinquedo, porque seu amiguinho não te emprestou o brinquedo. Então, na verdade, você está com raiva, mas você está triste, né? Na verdade, você está triste, porque raiva é sentimento secundário. Então, você está triste, né? Eu entendo, você está triste, mas não pode machucar seu amiguinho, não pode bater no seu amiguinho. Isso vai passar, daqui a pouco ele vai te emprestar. E aí, quando a gente faz isso, a gente está contendo aquela criança, a gente está nomeando, legitimando o sentimento dela, dizendo que vai passar, explicando para ela o que ela está sentindo. A partir daí, a criança começa a identificar de forma inconsciente, ela começa a identificar a emoção e ela começa a conseguir, então, separar a emoção da ação. Ah, tá, eu tô triste porque meu amiguinho não me emprestou, tô com raiva, mas eu não posso bater no meu amiguinho, isso vai passar de forma né, meio inconsciente, a criança consegue dar conta disso. Então, acho que a educação emocional é sempre muito importante, né? E hoje, dentro nós estamos aqui saindo da pandemia, o Brasil está entrando em pandemia. Como trabalhar essas emoções? Eu sei que você já deu a dica aí, mas se esses pais também estão descontrolados, estão se vendo numa situação, uma incógnita, algo que veio de surpresa, ninguém esperava, o que você orienta enquanto profissional, enquanto psicóloga, enquanto psicanalista, o que você orienta quanto aos pais e ao lidar com esses filhos nesse período em que ficam em quarentena, em que precisam ressignificar também esse momento? Então, é um desafio. A gente está vivendo um momento muito, muito desafiador, um momento que está trazendo, um momento muito ansiogênico, né? Para todos nós. Não só para quem já era muito ansioso, né? Mas para quem não era também, nosso grau de ansiedade basal está elevado. Exatamente. Mas a gente precisa, enquanto adultos, compreender, ter esse senso crítico, essa análise, essa autoanálise, né, crítica, de que as crianças não têm muita... Para a gente já é difícil lidar com as emoções.
as crianças não têm os mesmos recursos internos que nós temos para lidar com as emoções, né? Elas não sabem lidar, elas não têm a capacidade, apesar delas serem criativas e se ajustarem criativamente às situações muito mais facilmente do que os adultos, elas também entram num estado de melancolia muito rapidamente. Os sentimentos na criança, como eu falei anteriormente, eles são muito intensos, porque eles são sentidos de forma não muito identificada. A criança não identifica tanto suas emoções. Então, é muito importante a gente, apesar no nosso grau de ansiedade estar elevado, muitas pessoas vivem num confinamento dentro de quartos muito pequenos, de casas muito pequenas, então a gente também, né, tem que pontuar realidades diferentes, a gente não pode deixar de pontuar isso, né? Eu acho que a gente precisa, enquanto adultos, ter uma consciência de que a gente não pode passar o mesmo grau de ansiedade que a gente está sentindo para a criança. Como eu falei antes, os medos da criança têm que ser acolhidos. A criança não pode ter o medo o tempo inteiro de essa ansiedade de alguém morrer, essa ansiedade da falta de dinheiro, isso não cabe à criança. Então, muitas vezes o adulto, a gente tem um pouco essa cultura, principalmente nós brasileiros, acho até que isso é meio mundial, nessa coisa da criança, ela pertence ao ambiente, ela que tem que se adaptar ao ambiente, não o ambiente a ela. O que, pelo olhar da psicanálise, é bem errado, mas, enfim. Então, às vezes, a gente está vendo um jornal nacional falando sobre número de mortos, falando sobre vacina que chega, vacina que não chega, remédio que deu certo, remédio que não deu certo. Exatamente. Aí a gente acaba comentando sobre isso. Nossa, meu Deus, morreram mais tantos. Nossa, meu Deus, eu não vou poder trabalhar. Nossa, a gente vai passando um grau de ansiedade para as nossas crianças que, às vezes, eles têm uma dificuldade até de emergir neles uma criatividade, um ajuste criativo àquela determinada situação. Então, a gente vê crianças entrando em estado melancólico. A gente precisa realmente ter muito cuidado com o que a gente fala na frente das crianças. E isso também não significa que a gente não tenha que contar a eles o que está acontecendo, porém de uma forma que eles sejam capazes de assimilar, né? Então, assim, é informar, é dizer o que pode, o que não pode fazer, por que não pode, né? Mas não trazer um excesso de informação a essas crianças e despejar todos as nossas angústias e medos em cima de uma criança que não tem condições de dar conta daquilo, né? Fica insustentável. Exatamente. Então, assim, o que a gente estava falando até nos outros programas, fazerem os combinados também, né? Importantíssimo, porque você respeita tanto os seus limites, respeita o limite do outro e respeita o limite da criança também. E a criança começa a compreender, se eu respeito meu próprio limite e o do outro adulto, ela vai aprender que ela precisa respeitar, ser respeitada e respeitar o outro, né? Então, nesse momento de confinamento, o combinado, ele não sai caro, como diz o ditado, né? Exatamente. Fazer os combinados, fazer uma rotina. Criança, é importante para a criança ter uma rotina, entender o que vai acontecer. Tá, de repente parou tudo, não tem mais escola, não posso brincar no parquinho, né? Não posso ir no mercado com a minha mãe, né? Então, assim, é importante esclarecer, claro, dentro da linguagem, da idade de cada criança, que é importante, sim, né? Essa linguagem específica voltada para cada idade. Tem famílias aí, como na semana passada, alguma mãe veio perguntar, eu tenho filho desde 4 anos, 13 anos e 21 anos. São 3 tipos de linguagem, vou te falar. São. Vai ter que ter jogo de cintura. Jogo de cintura, mas o combinado ele é muito importante. Não só porque o filho tem 4 anos, ele não pode ter voz. Ele é importante que ele tenha voz, essa criança tenha voz, né, Júlia?
Com certeza, claro. Isso Uhum. é imprescindível. A gente tem conversado muito, né, dentro da área psicanálise, psicólogos, Sim, psiquiatras, em relação a gente estar vendo esse momento agora como um luto coletivo, né? é, Quando a gente fala em luto, a gente pensa logo em morte, não é só a exatamente. morte, né? Sim, O luto são as perdas que a gente teve e as mudanças que a gente está tendo, né? Porque diante de toda perda existem mudanças. isso. É, e assim, elaborar, como você estava falando agora, né? A criança Uhum. não está indo mais à escola, a criança não está podendo mais ir no parquinho, a criança não está podendo fazer um monte de coisa, né? E como elaborar tantas perdas, né? Então a gente fala muito dessa questão do luto, e é muito importante vivenciar o luto, se permitir entristecer, se acolher as mudanças, né, processar as mudanças, processar as perdas que a gente está tendo. Nós, seres humanos, somos seres sociais, né? Nós vivemos em sociedade. Né? Nós estamos sempre querendo estar conectados com o mundo, com o outro, com os amigos, no trabalho, e aí, de repente, tudo para e a vida começa a ter uma nova configuração, um formato muito diferente, é, nos traz aquele sentimento de angústia, de perda, que é o sentimento que o luto traz. E se a gente não tenta elaborar se a gente não aceita, né, e acolhe tudo isso, a gente continua vivenciando, como a gente tem visto muitas pessoas, continuam vivenciando a vida dentro daquela mesma perspectiva, né? Porque Sim. uma coisa, não estou nem falando das pessoas precisam trabalhar, precisam sair, não é isso. A gente sabe que cada um tem uma realidade que tem que ser respeitada, tantas pessoas aí trabalhando precisam trabalhar, mas a gente vê também tantas pessoas que aí volta a questão da ansiedade, a ansiedade como resposta natural do nosso sistema nervoso autônomo. Falta ansiedade para essas pessoas, porque essa ansiedade necessária de autopreservação, né, essas Uhum. pessoas não estão tendo, as pessoas estão vivendo uma negação de um Sim, momento muito muito intenso que a gente está sim, vivendo, né? E aí dentro da psicanálise a gente fala muito essa questão de se a gente não elabora o luto, a gente mantém o objeto morto dentro da gente. A gente se leva a um estado destrutivo e melancólico muito grande, né? aham, Então, a gente poder, nesse momento, mostrar para a criança o seguinte: olha, tudo bem você estar triste, eu entendo, realmente são muitas mudanças, a gente vai ter que ficar um tempo nessa situação, com todas essas questões, né? Eu entendo você estar sofrendo, mas olha, isso vai passar, uhum. né? Daqui a pouco você vai voltar para sua escola, daqui a pouco fazer novos planos, né? Então, tudo isso é muito válido para a criança, né? Essa conversa, esse diálogo, como você estava falando, né? Tem que falar com a criança, né? Tem que explicar, tem que dizer os limites, o que pode, o que não Sim, pode, o que deve, né? sim. Então, para você aí, comunidade brasileira, portuguesa, hispana, que está nos acompanhando aí na Rádio Filho USA, nós estamos com mais um programa Filho Helpline, com a psicóloga Julia Edler, e ela está trazendo várias abordagens, está trazendo várias explicativas sobre as emoções, sob o olhar da psicanálise. Se você que está aí conectado conosco tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta para a gente, tanto para mim quanto para a psicóloga Júlia, coloque aí nos comentários do Facebook e já convido você a curtir essa live e compartilhar nas suas redes sociais para que essas informações alcancem o máximo de pessoas possíveis e até para saberem lidar com suas próprias emoções, né, Júlia? E ensinar também os próprios filhos a identificar essas próprias emoções. E psicóloga, dentro dessa perspectiva das emoções, você teve algum momento na clínica, teve algum momento da sua experiência profissional em que você se viu uma situação inusitada? Você lembra de alguma situação inusitada da clínica que você teve que trabalhar de uma forma diferente? Olha, eu vou ser sincera com você, eu já tive várias situações A gente tem. na maioria das vezes não são, né?
Na maioria das vezes não é inusitado, porém já tive algumas situações complicadas, sim, né? Mas em relação a pacientes que estão em estado de surto, né, e procuram a terapia antes de procurar se trata, tem intervenção medicamentosa, e aí, né, o paciente entra falando e a gente fica assim, gente, não estou entendendo nada, peraí, eu tenho que conter, eu tenho que né, entrar nessa fantasia do Sim. paciente para poder dar conta dessa situação, porque eu não posso me colocar de uma forma opositora, né, oposta a esse Sim. paciente, né, e vamos lá, vamos tentar dar conta aqui, e quando terminar essa sessão, né, ou pacientes também que estado de, entraram no surto, né, que já estavam com essas questões, né, e pacientes com esquizofrenia e tal, né, mais estados mais transtornos mais graves que já entraram em surto, né, dentro do consultório, que é uma coisa comum, né, principalmente quando os pacientes não estão sendo medicados ou não estão tomando devidamente a medicação, e aí, né, precisa conter, às vezes até fisicamente, né, então, assim, a gente que é psicólogo, a gente que trabalha na área da saúde mental, a gente passa, às vezes, por essas questões, né, mas é muito importante ressaltar, a gente estava até conversando sobre isso antes, né, da nossa live, é muito importante ressaltar que, assim, quebrar um pouco esse estigma, né, de que só busca ajuda na saúde mental, né, ajuda de um psicólogo, psiquiatra, quem tem transtornos muito graves. E não é isso, né? Hoje em dia hoje em dia não, né? Sempre, o certo seria ter sempre sido assim, né? Qualquer pessoa pode fazer terapia. Nós, psicólogos, né, seguimos esse protocolo de fazer, de fazer a terapia. Eu faço minha terapia, né? E a gente tem uma cultura, né, Cássia? Você sabe tanto quanto eu. A gente tem uma cultura muito de tratamento e não de acompanhamento. A gente vive uma vida estudando como tratar determinado sintoma, como tratar determinado transtorno, quando, na verdade, se a gente tivesse uma educação emocional, né, as pessoas seriam capazes de identificar precocemente que tem algo errado com elas, né? Estou sentindo algo estranho, e buscar a terapia antes de se instalar uma patologia, para que a gente possa trabalhar de forma preventiva, né? Então, é muito importante a gente ter esse olhar diante da nossa saúde mental, porque tratar da nossa saúde mental é igual a gente tratar de tudo de uma dor de cabeça, de uma dor no joelho, a gente faz parte do nosso corpo, né? Primordial até, eu digo, né? Porque aí vem a nossa cabeça, é o comando do corpo. Então, se eu não curo essa alma, se eu não consigo olhar de forma especial para a minha alma, para as minhas questões, como que eu vou dar conta do meu corpo? O corpo não aguenta, né? Ele vai gritar em algum momento. Exatamente. Eu estou negando as minhas emoções, estou negando, né, as minhas questões, aquilo que está me angustiando, aquilo que está me sufocando. Se eu vou negando, 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 vai chegar uma hora que esse corpo vai gritar, né? Exatamente. As questões até da ansiedade, conforme você falou, vem as questões da síndrome de pânico, aí instala uma síndrome de pânico. Por quê? Porque a pessoa vai negando, 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 negando que não precisa de ajuda, que psicólogo, psiquiatra é só para maluco. E, na verdade, eu sempre falo, gente, desmistifica isso na cabeça, que isso daí é dentro de uma perspectiva de um histórico de saúde mental que nós temos no Brasil, né, Júlia? Então, a gente tem todo esse olhar, esse mito, né, por causa do histórico de saúde mental. Mas se todas as pessoas, conforme você falou, tivesse feito uma educação emocional, tivesse sido acompanhada antes de se instalar uma síndrome do pânico, talvez não chegaria tanto, né? Exatamente. Já teria sanado algumas coisas. Exatamente. Verdade. E tratar um transtorno quando já instalado é muito mais difícil do que tratar sintomas que não estão ainda dentro de um quadro patológico,
né? Quando a gente trata uma depressão enraizada, demora muito mais tempo, a gente precisa muitas vezes entrar com intervenção medicamentosa, e quando a gente está tratando de alguém que está sentindo uma tristeza um pouco diferente, sentindo uma angústia um pouco diferente, e ela já procura, isso é muito bom. Inclusive, é bom até a gente falar sobre isso, né? Como identificar quando eu preciso de tratamento terapêutico? Às vezes a pessoa chega num ponto que ela fala, ai meu Deus, preciso de ajuda. E como identificar antes de chegar nesse momento de crise, né? É importante as pessoas perceberem o seguinte: tudo tá. Eu acho que o diagnóstico clínico a gente vê muito pela ansiedade, pela intensidade daquela emoção ruim, né? É ruim que eu digo assim, porque a pessoa sente uma coisa ruim, né? Mas pode ser ansiedade, tristeza, angústia. Mas é você perceber que aquilo está demorando, mas tem uma intensidade maior e está se prolongando. E aí, muitas vezes, você muda também o comportamento. Pessoas que costumavam ser muito funcionais, que iam trabalhar, que fazem um monte de coisa, começam a ter um desinteresse por aquilo que gostava, começa a deixar de ser tão funcional, começa a não conseguir concluir tarefas que estava acostumado a fazer. Então, esse é um momento em que você percebe uma diferença na sua forma de estar no mundo, né, de agir, e é quando você é aquele momento assim, procura agora, né? Procura imediatamente, para não instalar nenhuma patologia aí, né? Eu estou olhando aqui, quando eu abaixar a cabeça aqui, eu estou olhando aqui as pessoas aí no online. Fica à vontade. Todos vocês aí, tá? Que estão conectadinhos aí conosco. Tem a Vanessa, o Pedro, o Jaine. Tem muita gente que a gente só vê depois. Né? Pra gente na hora. Mas a Rita Maria, Moacir, todos vocês, um beijo grande, tá? Todos vocês que estão aí desde a Flórida, todos vocês que estão aí em Massachusetts, todos vocês que estão no Brasil aí sempre conectado aí conosco, Paraná, tá em peso, Rio de Janeiro, pessoal aí todinho aí conectadinho com a Rádio Filho USA. Se você tiver alguma pergunta, você coloca aí nos comentários, tá? E mediante esse assunto aí, Júlia, a gente vem falando até muito, né, da questão do síndrome do pânico, está bem em voga por causa da pandemia. Pessoas que nem imaginavam que tinham um grau de ansiedade fora do equilíbrio, né? Conforme você, todos nós temos a ansiedade. Mas se ela passa do limiar de equilíbrio, aí ela acaba virando uma patologia se não cuidada, né? Então, mediante toda essa questão de pandemia, nós vivenciamos um período aí também de luto, onde houve uma questão de racismo, que mataram um rapaz aqui nos Estados Unidos, e houve muitos protestos, houve passou até de protesto para questões de criminalidade, quebradeira. Então, as pessoas, na saída da pandemia aqui, tinham que ficar reclusas por medo do vandalismo e coisa e tal. Então, assim, muitos se viram em situações ansiosas, em situações de crise, exatamente, nunca tiveram. E aí até nos procuram para perguntar, mas como que é isso? Sintomas de dor na nuca, dor no peito, palpitação, ataque cardíaco, dores na perna, dores... E aí vão para o hospital, faz uma bateria de exames. Então, assim, a gente sempre recomenda para você que está em processo aí, que conforme a psicóloga Júlia colocou muito bem agora, você precisa se autoavaliar, se autoanalisar. Você precisa gostar de estar sozinho consigo mesma, né? Precisa entender que você precisa desse tempo consigo mesmo, sem tantas pessoas, desse momento com você mesmo, até mesmo para você fazer uma autoavaliação, para você se olhar para dentro, de repente fazer uma meditação, né? Você que tem uma fé, né? Na hora da sua oração, você meditar também sobre você, né? Sobre as suas emoções. Então, a gente sempre orienta
que a gente tem o quarteto fantástico. Quem está no nível já de tratamento medicamentoso, né, de fazer essa interação medicamentosa, a gente fala que é o quarteto fantástico. Exercício físico, uso na fé, trabalho com fé, exercício físico, a terapia e o tratamento medicamentoso, que é a psiquiatria. É o quarteto É verdade, gostei. Vou começar a usar isso. fantástico, porque se você faz o tratamento medicamentoso, aí, igual muitas pessoas falam que não sabem que o psicólogo não prescreve medicamento, então chegam lá, eu preciso de uma receita urgente, né? E aí eu falo assim, por que você está já se automedicando, querendo já a receita? O que está acontecendo com essa cabeça, com esse corpo? O que está acontecendo? E aí a gente sempre orienta. O medicamento ele vai fazer efeito dentro do campo que é para ele fazer efeito. A terapia vai fazer efeito dentro do campo que a terapia precisa trabalhar. As questões da mente, as ideias, as crenças, né? Essa vivência, o que houve lá atrás, que está trazendo hoje à tona, que está vindo à tona hoje, né, Júlia? Então, assim, o exercício físico. Por que o exercício físico? Porque ele libera o hormônio do prazer, que é a serotonina, a dopamina. Ele auxilia na terapia com o psicólogo, ele auxilia também no tratamento medicamentoso. A fé é da mesma coisa. Se você tem a fé em alguma coisa, você vai liberar também essas emoções positivas, né? Você vai deixar de ser tão negativo e olhar para as questões, para as suas situações de forma negativa, mas de forma mais positiva, né? Então, isso tudo está atrelado. Então, a gente fala que é o quarteto fantástico. É verdade, adorei. E, comentando, fazendo um adendo aí ao que você falou em relação à medicação, que eu acho super importante que você falou, né? E para reforçar o que você estava falando, as pessoas chegam exatamente como você falou no consultório, né, Cássia? Eu preciso de remédio. Claro que muitas vezes a gente tem a necessidade de uma intervenção medicamentosa, mas qual é o papel do remédio? O papel do remédio é cortar o sintoma. Né? Cortou o sintoma. Só que o que causou o sintoma? O remédio não vai cortar o que causou o sintoma. Então, assim, eu tô com uma dor no estômago, aí todo dia eu vou lá, tomo um remedinho pra dor no estômago, tomo um omeprazol, tomo não sei o quê, tomo não sei o que lá. Aí, no dia seguinte, volta a dor no estômago, eu tomo outro remedinho. O remédio tá tratando o meu sintoma, mas o meu sintoma tá voltando, né? Exatamente. Quando o remédio deixa de fazer efeito, o sintoma volta. Então, peraí, deixa eu tentar analisar aqui qual é a raiz do meu sintoma. O que tá causando o meu sintoma? Né? E isso só a terapia é capaz de fazer. Então, assim, acho que essa junção, né, esse trabalho em conjunto, esse trabalho multidisciplinar do psicólogo com o psiquiatra é muito importante. Mesmo você necessitando de uma intervenção medicamentosa, isso não significa que você não precise de um acompanhamento terapêutico. Né? E muitas vezes só o acompanhamento terapêutico já dá conta, você não precisa de uma intervenção medicamentosa. Então é importante não fazer esse autodiagnóstico, mas deixar um profissional da saúde fazer esse diagnóstico para você, né? Isso é bem importante, né? Então, assim, você que está aí conectado com a Rádio Filho USA, aqui no programa Filho Helpline, curta essa live, compartilhe, como tudo que começa termina, né? Passa rápido, né? Passa, né? É tanta coisa para conversar. Verdade. Durante a semana vão pensar, faz esse comentário sobre isso, faz esse comentário sobre aquilo. E às vezes a gente tem uma pauta, a pauta dá uma volta. Ainda mais quando a gente é da mesma área, a gente começa a entrar num. Vai que vai. Mas é bom, né? Assim é gostoso que a gente fala, a gente junta o útil ao agradável, né, Cássia? Porque a gente já gosta mesmo de conversar sobre isso. Ainda poder passar esse pouquinho de conhecimento para quem precisa é tão bom, né? É gratificante. Muito bom. Então, assim, eu vou agradecer agora os nossos sponsors, que nós temos aqui o Dom Pedro, Mercado Dom Pedro. Um beijo para vocês aí que estão funcionando normalmente, que é o nosso Mercado Dom Pedro. Tem o estúdio Bianca Mega Hair. Nós temos a Signarama, que faz toda essa arte aqui, ó, que parece de Filadélfia aqui atrás. Essa arte toda é Signarama que faz.
e eles são maravilhosos, fazem cartões de visita. Vocês aí, House Cleans, vocês que têm empresa de carpintaria, que precisa desse marketing aí visual, a Signarama pode fazer para você. Temos também a barbearia do Daniel, que é a Back to Basic, que e ele é muito fera no que faz. Vai lá no Daniel, tá? É a barbearia do Daniel, que é o Back to Basic Barber Shop. Temos o Via Brasil Fashion, temos que também está sempre aí com umas novidades para a gente, fica ligadinho na Rádio Filho USA. Temos o estúdio Carla Riccioli, também você que gosta aí de um cabelo bem lindo, elas são feras também no cabelo, né? São feras nessa área da beleza, só tem povo fera aqui, viu, Júlia? Temos o Brasília Tô vendo. também. Temos o Brasília Hair, que voltou agora dia 26. Um beijo para vocês. Vocês também são fera no que fazem, eles estão sempre aí arrasando. O pessoal precisa para uma festa, precisa para um evento, sai de lá top, sai perfeito. O bom que fazem. Pena então, que eu não tô aí, senão eu ia. Ai, menina, é muito bom. Mas você vem aí. Vou, eu tô sempre aí, né? Até abrir um espacinho depois para falar que às vezes eu tô aí e dar meu contato. Isso aí. E temos também, você que está precisando de um carro, tem a Northeast Car Repair, que eles também fazem tanto o reparo de carros, se precisar consertar o seu carro, eles fazem troca de óleo, fazem conserto, fazem revisão e também vendem carros também, se você precisar de carros, tá? Deixa eu ver se eu esqueci de mais alguém. Não, por enquanto é o Puro Sabor, que nós temos também, que eles fazem as marmitas fitness, muito show. Muito legal, comida maravilhosa da Puro Sabor. E esses são os nossos sponsors aí da Rádio Filho USA. E você que está conectado conosco, que gostaria de fazer o anúncio do seu negócio, você que gostaria de colocar aí, de explanar o seu negócio, colocar no marketing aí, entre em contato conosco da Rádio Filho USA e a gente pode estar fazendo aí um pacote para você de anúncios, de marketing, tá bom? Júlia, coloque aí os seus contatos para nós, fale sobre os seus contatos, onde encontramos você nas redes sociais, para a gente que está aqui fora, ou quando você vier aqui, para os que estão no Brasil, onde fica a sua clínica, né? E desde já, muito obrigada pela tua participação, pela tua presença ilustre aqui, nos esclarecendo tantas coisas, viu? Cássia, eu que agradeço, foi um prazer enorme poder conversar com você. Vou deixar meu contato aqui, vocês podem me achar pelo Instagram, tá? Que é meu nomezinho que tá aí, né? Julia Edler. Fica escrito meu nome aí, para o pessoal ver, porque é um nome meio estranho, né, gente? Escreve meio diferente. É juliaedler.pc, tá? No Instagram, é Julia com G, G-I-U-L-I-A. Edler, E-D-L-E-R. .pc. Vocês podem me achar no Instagram, no Facebook e meu contato, o número aqui do Brasil, DDD 22 99 776 2356. Eu realizo atendimento online, tenho bastante pacientes daí dos Estados Unidos, atendo presencialmente aqui no Brasil, tanto em Cabo Frio quanto na cidade do Rio, e vai ser um prazer enorme poder atender vocês. Qualquer dúvida, qualquer pergunta também pode me perguntar lá no direct ou no Messenger ou no WhatsApp, que eu estarei respondendo, tá? Repetindo o número, é o mais 55, porque aí quem está aqui tem que colocar o maisinho, e o 55 22 99 776 2356. 2356. 99 776 2356. Isso. Ó, tô colocando para vocês aí, pessoal, aí nos comentários aí, quem quiser, já pega aí nos comentários tanto o acesso do Instagram e também do telefone para contato da psicóloga Júlia. Tá bom, pessoal?
Júlia, mais uma vez, muito obrigado. Parabéns para todos vocês que estão aí conectados conosco até agora. Curtam essa live, compartilhem para que essas informações cheguem ao máximo da nossa comunidade, tanto brasileira, portuguesa, hispana, e até alguns americanos também assistem essas lives do programa. E parabéns para você também, porque esse programa é maravilhoso, acho que tira as dúvidas de muitas pessoas, né? Que é tão importante isso, essas pessoas poderem ter acesso à comunidade brasileira, hispânica, portuguesa, né? Ter acesso a informações tão importantes quanto as que você coloca aí no programa, né, Cássia? Obrigada. E um beijo para todos vocês. Aguardo vocês sexta-feira que vem, às 7 p.m. aqui nos Estados Unidos e Brasil, 20 horas, para mais um programa Philly Helpline. Sexta-feira que vem nós vamos ter como se fosse um testemunho com a nossa intérprete Aminda, e a gente, ao longo da semana, vai estar compartilhando com vocês os fly, e seria importante vocês também já estarem se organizando aí para estar nos prestigiando aí no programa, porque muitas informações importantes serão passadas também na próxima sexta. Júlia, até a próxima, porque você vai voltar. Oba, obrigada. Vai ser um prazer enorme. A gente faz um bate-volta aí com outros psicólogos também juntos aí para a gente bater um papo. Tá? Ficarei muito honrada. Um beijo enorme, Cássia. Prazer. E um beijo para todos vocês que estão aí conosco e compartilhem essa live, tá bom? Beijão. Tchau, tchau.